Fala Fiel, tem informações do Corinthians importantes aqui no canal, por isso é importante a sua inscrição e se manter ativo, que você recebe todas as novidades aqui quando sair, beleza? Teve a entrevista do Augusto Melo, vai de bet, reforços, tudo aqui, as melhores partes eu separei para vocês. Confiram agora, deixem um like e bora pro vídeo. Detalhasse de fato os valores com relação a esse novo patrocínio, claro, aproveitando da tua transparência, e também há uma preocupação muito grande do torcedor do Corinthians com relação a patrocinadores e apoios. Um caso recente, o caso da Tausa, deixou muita gente preocupada. Queria saber quais garantias a Vai de Bet deu ao Corinthians de que esse pagamento de fato vai acontecer. Bom dia, Pedro, é um prazer. Isso mostra a credibilidade, né, dessa nova diretoria, mostra a credibilidade de um trabalho há 6 anos, incansavelmente, trabalhando muito em prol dessa marca, em prol do clube que eu amo. Corinthians é minha paixão depois da minha família. Isso é credibilidade, Pedro. E para provar para você que não é uma nova Tausa, com todo o respeito, se é que tem, mas enfim, antes de qualquer coisa, é um namoro que já vem há algum tempo, como eu vinha falando, através da nossa campanha árdua, desgastante. Ela já estava sendo feito um trabalho estrutural também nesse sentido. Conversando com grandes empresas, viajando para fora, conversando com multinacionais, conversando com clubes. Foi um trabalho incansável onde a gente chegou nesse resultado final. Então, é uma empresa que a gente já vem conversando há algum tempo, é o pontapé inicial da nossa gestão, para mostrar para você a grande credibilidade e a grande empresa que a Vai de Bet é. É um contrato de 36 meses, são 360 milhões, existe uma multa que era de 30 milhões da PixBet, que cumpriu 1 ano, tem uma multa hoje de 20 milhões, que ela vai arcar, fora esse patrocínio 360 milhões, ela arca com mais a multa. Tem uma antecipação, que aí é o Corinthians, foi feita uma antecipação quando assumiu esse contrato com a PixBet, e essa é o Corinthians que vai arcar com essa antecipação, porque esse dinheiro foi nós que antecipamos, foi eles que anteciparam, né? Para mostrar também a credibilidade dessa empresa e com o Corinthians, quando foi a Tausa, pelo que nós sabemos, o jurídico não aprovou. É a informação que nós temos, que a gente também está averiguando. Diz o jurídico da época que conversou com o presidente e não autorizou o patrocínio. Diferente de uma gestão agora transparente, honesta, correta, que quer o bem do Corinthians. E qualquer grande empresa, qualquer grande parceiro que vierem conversar conosco, primeiro vai ser analisado tudo, assim como foi feito o nosso jurídico. Passou pelo jurídico em primeira mão, é um contrato que vem se estendendo há algum tempo, vem se investigando há um tempo, conhecendo a empresa, a estrutura, garantias. Primeira coisa, aprovada pelo jurídico, pelo nosso Comprice, para depois o presidente poder assinar. O presidente não vai fazer nada sem o nosso jurídico aprovar. O presidente não vai contratar um jogador, sendo se o nosso departamento de inteligência aprovar. Vai ser diferente, como nós conversamos desde o começo. Tudo que se for feito aqui é por uma equipe, é uma comissão em análise, para que a gente possa errar o menos possível, ou sequer não errar. Diferente de tudo que está acontecendo na internet, não existe nada disso. Vocês só acreditem a partir do momento que nós falarmos, a partir do momento que a gente chegar para vocês e explicar o que está acontecendo. Então, são um contrato de 36 meses, 10 milhões por mês, um total de 360 milhões. E para provar para vocês a idoneidade, a credibilidade da empresa, foi nos depositado ontem 20 milhões de reais. E outra, começa-se o primeiro dia de cada mês, ela deposita 10 milhões de reais. Para o mês seguinte, a mesma coisa. Diferente de uma Tausa que fez um contrato, não se pagou nada, não se sabia nada, ainda foi reprovado pelo jurídico. Então, nós nunca vamos fazer nada sem primeiro o nosso jurídico, que é um departamento qualificado, com os melhores do país, você pode ter certeza, para que eles nos dê essa segurança, para que a gente possa assinar qualquer contrato sem nenhum tipo de problema. A Vai de Bet é uma grande empresa que está no mercado, uma das 5 maiores, e que já nos deu essa credibilidade com uma grande segurança também. Por mês, então você já disse a divisão.
Tenho duas questões. A folha salarial do Corinthians, divulgada até o ano passado, era cerca de 21, 22 milhões de reais mês, a folha do futebol. Quero saber se esses 10 milhões, o Corinthians tem várias demandas sociais, trabalhistas, fiscais e do futebol. Se esse dinheiro, boa parte do público que nos acompanha agora está preocupada com o time de futebol, se vai ser toda redirecionada para o futebol, se vai ser para pagamento de dívida, e se desse dinheiro de 10 milhões mês, se existe algum tipo de correção da inflação nos próximos anos, mês, ou se isso é um valor fixo até o final do contrato. Obrigado. Bom dia, Vitor. É um prazer. Como eu sempre falo, Vitor, para se montar um time de futebol, não precisa só ter dinheiro, cara. Não é só com craque que você monta um time de futebol. É com monitoramento, com uma gestão, com profissionalismo, com uma organização, com uma estrutura. E isso eu posso falar porque eu tenho conhecimento disso. E é tanto que estamos montando uma estrutura dessa sem dinheiro. E você mesmo disse bem, nós temos hoje uma folha salarial de 22 milhões, no qual nós já temos uma grande receita para montar um grande time. E é dentro disso que nós estamos trabalhando. E você pode ter certeza que ainda vai cair esse valor mensal com uma grande equipe. Não tenha dúvida disso. O que eu peço para o corintiano, diferente do que está saindo em todas as redes sociais, internet, nós estamos estruturando o Corinthians de uma forma que ele sempre mereceu, de uma forma que tem que ser. Com jogadores que têm as nossas características, para que a gente possa voltar àquela identidade que nós tínhamos antigamente. E é assim que vai ser feito. Se fosse para montar um time, Vitor, eu já teria 3, 4 times pelo que já nos foi oferecido. Diferente do que falam, todo dia nos é oferecido no mínimo 10, 12, 15 jogadores, todos os dias, 24 horas. Nosso telefone não para, tanto o meu quanto do Rubens, do Rubão, não para. Então, se fosse para montar um time como era montado antigamente, nós já teríamos 3 times. E para mostrar para vocês a credibilidade da marca Corinthians, desse novo projeto de 3 anos de gestão da nossa equipe, todos querem jogar no Corinthians. Todos. A gente está passando uma credibilidade muito bacana de uma estrutura nova que nos são oferecidos grandes atletas. Dentro disso, nós estamos analisando um por um, pontualmente, com toda a sua minutagem, para que a gente não erre, Vitor. Então, a gente não vai aqui apresentar... A gente está vendo a ansiedade dos torcedores, assim como eu também. Sou torcedor também, eu tenho a minha ansiedade. Eu quero montar um time logo. Eu quero montar um time para me ganhar tudo. Eu quero voltar a sorrir, eu quero voltar a vibrar como eu sempre fiz. Para isso, eu tenho que ter uma estrutura. E hoje eu tenho a caneta na mão, Vitor. E com essa caneta a gente vai montar um grande time, você pode ter certeza disso. E o que eu peço para esse torcedor é que ele tenha um pouco de paciência. Nós não vamos chegar aqui com 20, 30 atletas como fazia antigamente. Não, a gente vai chegar aqui com 1, com 2, na sua posição, pontualmente, monitorado para que a gente não erre. E que tenha as características. E para que a gente possa ter também um custo muito melhor do que era antes. Ninguém aqui vai mais rasgar dinheiro, ninguém vai contratar atleta por indicação, por amizade. Eu não vou colocar ninguém na diretoria, tenho grandes amigos dentro do Corinthians, mas não vai trabalhar comigo pela amizade. A amizade do Augusto Melo é a partir do portão do Parque São Jorge para fora. Aqui dentro nós vamos ter pessoas técnicas, profissionais, assim como está tendo. Toda a nossa equipe, mais de 40 pessoas, não tivemos férias, não tivemos finais de ano, mal comemoramos com a nossa família, só que pela instituição, a nossa família também todas apaixonada, pelo profissionalismo, todos estão abrindo mão disso para que a gente possa fazer um Corinthians mais forte. Me dá uma parte, Augusto. Aproveitando essa última resposta que você falou de promessa de campanha, inclusive, você tinha falado de 200 milhões de reais da camisa toda, né? Queria saber se você continua com essa conta. E aproveitando... Só isso? Oi? Só isso. É mais agora? Aguarde. Vai aumentar? Depois falam que eu falo demais, né? Isso é bom. Aguarde. É isso que eu ia falar, inclusive. Quando você falou 200 milhões de reais lá na rádio, te chamaram de sonhador, né? Ah, o Augusto fala muito. E um dos seus primeiros atos como presidente é trazer o maior patrocínio de camisa da América Latina. Então, eu queria saber a sua resposta a essas pessoas que te chamavam de sonhador, por favor. Como eu falo, é um prazer, Marco. Obrigado aí por tudo, obrigado pela presença. Vocês em pleno domingo, até brinquei com o Mano. Poxa, não dava para a próxima sair dia 7 para voltar no dia 8, segunda-feira. Ontem nós trabalhamos até meia-noite, incansavelmente, para vocês terem uma ideia. Mas, graças a Deus, a família está nos apoiando. Está aqui meu filho, minha vida, minha filha, enfim. Quando eu falei isso, até falei no programa do Neto, que a nossa camisa ia valer mais de 200 milhões, deram risada. Mas a gente está... Eu sei o que eu estou falando, porque a gente já estava trabalhando isso em campanha.
E vem muito mais que isso, Marco Melo. Vai ser muito maior que isso. Isso já é a credibilidade que nós estamos passando. Isso é um fruto de trabalho, como eu disse na minha campanha. Minha equipe ela vai ser integrada com pessoas profissionais, pessoas técnicas e capacitadas. Eu, enquanto empresário, eu nunca contratei pessoas igual ou pior que a mim. Sempre melhor que eu, para que eu possa delegar, dar autonomia e cobrar resultado. Quando eu falo, é 200 milhões, eu vou ter o time para ganhar tudo, porque eu sou um gestor. E, como gestor, eu aplico metas para as pessoas que trabalham comigo. E é um desafio que eu faço com as pessoas que trabalham conosco. Está aqui um profissional, Sérgio Moura, um dos melhores do mercado que eu fui buscar, fui até muito elogiado pelo presidente de São Paulo. Você pegou o próprio Casares, numa conversa, numa reunião, uma brincadeira, você pegou o melhor. Então, nós procuramos os melhores, jurídico, administrativo, marketing, financeiro, nós fomos procurar o melhor, porque o Corinthians é o maior, o Corinthians é o melhor e o Corinthians tem que ter os melhores. Então, eu aplico metas para eles. E eu falo, é isso, se virem, corre atrás, vamos buscar. Então, são metas. A partir do momento que você tem uma empresa e você não delega, não aplica metas para os seus diretores, para os seus colaboradores, vai ficar todo mundo ali acomodado. Não, vamos trabalhar, tem que atingir essa meta. E é isso que nós estamos aplicando no Corinthians, metas. E vem coisa boa. Essa semana também tem um outro grande parceiro para mais de 200 milhões, aguarde. Ô Marco, o pesadelo acabou. Qual vai ser a participação da VaideBet em relação a reforços? Se ela vai, de algum modo, ajudar, se ela, de algum modo ela vai participar aí nessas ações, principalmente com reforços? O que ela vai ajudar é o patrocínio financeiro, que isso vai dar o suporte para que a gente, dentro desse planejamento, a gente busque atletas com o que nós temos de arrecadação, com o que nós temos de receitas. Ela não prometeu nenhum atleta, ela não prometeu nada, ela só nos prometeu um grande patrocínio, que nós discutimos muito sobre isso, mostramos a valorização da camisa, brigamos muito, eu, Marcelinho, toda a equipe, Sérgio, Yun, Vinícius, Fernando, enfim, toda a equipe. Se eu for falar nome aqui, nós somos em quase 40 pessoas trabalhando há 7 anos incansavelmente. Então, isso é a credibilidade para a empresa. Dentro disso, é nós que vamos fazer um planejamento para que a gente trabalhe com essa receita, onde a gente pode pagar, onde a gente pode contratar, que é isso que nós estamos fazendo. Não errando, sendo muito incisivo, indo direto no que nós precisamos para dentro do nosso time. Então, não vou contratar um lateral direito que vai jogar na esquerda, eu vou contratar um lateral direito que jogue na direita, eu vou contratar um lateral esquerdo que jogue na lateral esquerda. Um jogador que tem as nossas características, muito bem pontuado, muito bem analisado por toda a nossa equipe, por Chicão, que está na transição, pelo Mano, pela comissão técnica, pelo Rubão, por nós, e também pelo departamento de Cifute, que é um centro de inteligência, que nós estamos reforçando, o Rubão, trabalhando diretamente com isso, para que eles monitorem e nós não erramos, nós não vamos errar. A bola vai entrar? Se Deus quiser, ela vai entrar. Mas você pode ter certeza, teremos grandes profissionais, teremos uma grande equipe, não só dentro de campo como fora, estruturando essa marca cada vez mais. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte, depois de tudo isso, você falou que vai ter um novo patrocinador, vai alavancar mais ainda a camisa. Parceiro, não é patrocínio, é parceiro. A Fiel pode esperar então que realmente 2024 vai ser o ano que, como o Sérgio falou, o pesadelo acabou, né? E como você vê essa alavancada depois de 6 dias, apresentar um patrocínio tão forte e já avisar que terá um outro maior ainda. E para o Sérgio a pergunta é a seguinte, você encontrou uma marca sucateada, sabemos disso. Como o Colagrossa encontrou mais sucateada ainda. Como devolver a credibilidade para trazer patrocinadores? E também dá para... Isso para você também, Augusto. Devolver a credibilidade, que eu acho que o Corinthians mais precisa nesse momento. Como está sendo esse processo? Com honestidade, com caráter, com transparência para vocês, que é o que eu falei agora há pouco. Vocês vão saber de tudo que acontece. A partir do momento que o meu torcedor ele está consumindo o nosso produto e está vendo para onde está indo isso, ele vai consumir muito mais, como eu já vi ontem à noite, muitos comentários, vamos apostar, vamos isso, aquilo, porque agora vai Corinthians, vai de bet, aos 37 milhões de corintianos, como eu, aos 37 milhões de corintianos, agora 37 milhões de fiéis corintianos. Agora vai Corinthians, vai de bet. É nós que vamos tirar o Corinthians dessa situação. Como eu sempre prometi, Marcão, futebol feminino também
eu estive na Europa e, por incrível que pareça, é muito falado lá o nosso futebol feminino. Então, se hoje já está ótimo, vamos aplicar uma excelência. De que forma? Estruturando melhor, para que ela tenha uma condição salarial melhor, para que ela tenha uma estrutura de equipamento que se recupere melhor, para que ela tenha um departamento somente para ela, que ela não divida mais, que é isso que nós estamos correndo, para construir nosso alojamento do departamento masculino de base, para que ela possa ficar sozinha com o departamento totalmente estruturada, com equipamentos, com uma condição melhor de trabalho, para que ela consiga ficar só com a fazendinha para ela treinar e jogar mais na nossa arena, porque ela está colocando, às vezes, mais público que o próprio masculino, assim como é na Europa. Nós estivemos lá há pouco tempo, e lá tem jogos que o feminino lota mais que o masculino. Então, eu acho que a tendência é cada vez mais o futebol feminino crescer e ela precisa de uma estrutura melhor. Então, a gente já, durante a campanha também, a gente vem trabalhando para que a gente consiga grandes parceiros para o futebol feminino e já conseguimos dois. Essa semana anuncia já o consórcio? Se Deus quiser. Assim como essa semana a gente deve anunciar um parceiro, não é maior que esse, mas está quase ali, e já mostra a estrutura. Né, são mais de 200 milhões, você pode ter certeza disso, um grande parceiro. Como vem já outras coisas também, a gente sempre vai deixar claro para vocês que a gente está trabalhando para que a gente consiga coisas melhores. Assim como a gente está trabalhando para trazer mais atletas dentro das nossas qualidades. Muito bom. A gente ouve falar muitas coisas, né, mas ninguém sabe realmente o que acontece. Tudo certo, diferente do que muita gente fala. Tudo conversado, Flamengo, Corinthians, empresário, tudo certo. Proposta, 5 anos de contrato, diferente de que muita gente fala, tá? Tudo pronto, só dependendo deles, um para o outro. Só que existe um limite. Era o meu foco, sempre deixei claro, nunca neguei isso. Era um atleta que eu gostaria de ver com a camisa do Corinthians, assim como eu tenho certeza que ele também quer, mas tem um limite. E eu não posso ficar esperando o tempo todo. E nós demos um limite. Até tal dia a gente espera. E é o que aconteceu. Depois dali, não é que eu tenho um plano B ou C, eu tenho um plano A e A, porque todos têm a mesma qualidade. O plano B, quando a gente fala, é que a gente tem que ir para o outro plano A. E o outro plano A está sendo monitorado, está sendo feito um trabalho em cima dele. E chegou num limite que a gente foi obrigado a desistir, porque eu não posso, daqui a pouco todo mundo se encaixa e eu fico sem ninguém. Então, a gente tinha realmente 3 peças sendo monitoradas, 3 centroavantes sendo monitorados, o Gabigol e mais 2. Infelizmente, tem um prazo e a gente não pode esperar mais. Diferente de que muita gente fala, tá? Corinthians é um dos maiores clubes do mundo. O Corinthians tem condição de contratar qualquer atleta. Claro que dentro das nossas realidades brasileiras, mas hoje o futebol brasileiro está muito ali. De uma certa forma, para nós é um absurdo. A gente hoje praticamente paga quase um salário europeu, né? Isso mostra a condição que nós temos. Então, o Corinthians tem condição de contratar o Gabigol, como qualquer outro atleta no nível, e é o que nós estávamos fazendo. Mas, infelizmente, chegou um limite e o Corinthians é o Corinthians. Todos querem vir jogar no Corinthians, mas o Corinthians é maior que todos. E é isso que daqui para frente todos vão ter que entender. O Corinthians não será mais usado como intermediário. Ninguém vai usar o Corinthians para se promover. O Corinthians hoje existe uma regra, existe uma diretoria, e essa regra vai ser cumprida. Presidente. Na sua primeira coletiva na terça-feira, você falou muito sobre a previsão da contratação de 4 a 5 reforços, né, que deveriam ser anunciados até a semana que vem. Hoje também já deu uma prévia sobre isso. Tem algum nome que você pode adiantar para a gente de negociação do Corinthians? Tem umas 3 peças que está adiantada, tem uns 3 atletas que está adiantado, mas infelizmente é aquilo lá. Corinthians precisa contratar. Quando fala em Corinthians, tudo se aumenta. Então, a gente tenta o máximo possível manter em segredo, por isso que a gente é muito direto. Saiu aquele, o Augusto foi atrás daquele, aquele não quer trabalhar com o Augusto. Muita coisa plantada, tá? Por alguém que estava aqui antes. É a informação que nós temos. Não querem trabalhar com o Augusto, não querem... Ao contrário, nós não falamos com ninguém deles. Ao contrário, em todos que nós fomos, todos, eu quero ir para o Corinthians. Vocês vão ter uma surpresa aí de um que estava indo para anunciar onde. Quando falou do Corinthians, eu quero o Corinthians. Então, tem 3 muito bem adiantadas, com propostas na mesa, e esperamos fechar o mais rápido possível, porque ninguém mais que eu, como torcedor e agora presidente, quer uma grande equipe em campo para que nos dê alegria.
Se a VaideBet vai ter alguma ação especial para a Neoquímica Arena. E se me permite uma segunda pergunta, saindo um pouco desse assunto, entrando na linha de contratação, se o torcedor quer saber sobre Ignácio Ramírez, de fato houve alguma negociação e se essa negociação existiu, se foi após a desistência do Gabigol? Não, isso já tinha sido bem antes. Eu estive no Uruguai, fui assistir a final do Independente, que fui olhar, independente de qualquer coisa, que é o que eu sempre falei na minha campanha, por que o presidente não pode ir? Por que o meu diretor de futebol não pode ir? Que é o que eu falei, o Corinthians não servirá mais de intermediário para ninguém. Isso nos trará, como está trazendo, uma grande economia em termos de comissão, que é uma coisa completamente diferente. Eu conheço de futebol, o Rubão conhece de futebol, temos um grande departamento, temos uma comissão técnica que nos indica, monitoramos e vamos pessoalmente ver. Eu estive no Uruguai, fui assistir ao vivo, ver com meus próprios olhos, é um grande jogador, está no mercado, mas a nossa prioridade era o Gabigol, de uma certa forma. Fui ver o lateral do Independente, independente de qualquer coisa, não teve proposta, não falamos, simplesmente fui assistir o jogo. E fui ter essa integração com os presidentes sul-americanos, que isso é muito bacana, para que ele receba melhor a nossa torcida, como eu falei. Então, não teve nada, não tem nada, é um grande jogador, hoje é um dos melhores do país, e futuramente, quem sabe.